Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um quadro Direito em 20 minutos. E dessa vez eu prometo que eu vou fechar em 20 minutos. Estou sempre tentando fazer ali, trazer um conteúdo mais conciso, justamente para a gente ficar aí nessa margem dos 20 minutos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há mais de 10 anos. Tenho uma mentoria específica para você que quer ser delegado de polícia e precisa de um acompanhamento ali mais individualizado, mais personalizado, mais próximo, com uso de plataformas, acompanhamento de indicadores objetivos de progresso. Então já deixo aqui o convite para você conhecer a nossa mentoria, tá certo? Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não perder aí nenhum vídeo, seja os vídeos referentes aos conteúdos mais técnicos que a gente traz, das matérias, enfim, inclusive essa série de Direito em 20 minutos, e os vídeos mais motivacionais, os vídeos mais informativos também que a gente tenta trazer, sempre a respeito do mundo de concursos para a carreira policial. Então, sem maiores delongas, vamos começar aqui a nossa aula. E hoje o tema escolhido foi conflito aparente de normas. É um tema, digamos assim, introdutório no estudo do direito penal, mas que o aluno precisa ter um domínio, precisa ter ali uma conceituação, uma base muito bem solidificada, para não se embananar, para não ali deixar perder alguns pontos, principalmente em provas dissertativas e provas orais. A gente tem alguns pontos dessa matéria específica que eu trouxe para vocês, que existe uma certa confusão entre a aplicação ou não de um determinado princípio, e isso reflete lá na atuação jurisprudencial. E no final da aula, como de costume, a gente sempre separa as principais e mais recentes decisões dos tribunais, tanto STJ, tanto STF. Tanto STJ e STF. Então, para poder iniciar, a gente tem que entender que o conflito aparente de normas ou concurso aparente de normas, ele é um conflito, como o próprio nome já diz, aparente. E por que aparente? Porque não é um conflito real. A ideia aqui é que esse conflito deve se resolver pelo uso de determinados princípios e as duas normas que aparentemente estavam em conflito, elas vão permanecer no ordenamento. Não vai haver uma supressão de uma norma, de uma, de uma norma pela outra. Isso porque o conflito é de fato aparente, diferente da sucessão de leis penais do tempo. E daí a gente já faz a primeira premissa de identificar essa distinção entre o conflito ou concurso aparente de normas e a sucessão de leis penais do tempo. Por quê? No conflito aparente, a gente tem duas normas que estão vigentes, que têm eficácia, ao passo que na sucessão de leis penais do tempo, nós temos uma norma que foi revogada e uma norma que está vigente. Então, não existe a vigência simultânea de duas normas. Esse, inclusive, é um dos requisitos, um dos pressupostos que o próprio professor André Zeles traz no livro dele, quando a gente vai estudar o concurso aparente de normas, o conflito aparente de normas, beleza? Então, fiquem atentos inicialmente a isso. Nós vamos estudar basicamente os três princípios, né, principais princípios aí, para a gente resolver esse conflito aparente de normas. O primeiro deles é o princípio da especialidade. De antemão, eu já vou fazer uma advertência, porque existem alguns manuais que trazem, além do princípio da especialidade, subsidiariedade e consunção, trazem o princípio da alternatividade. O professor Rogério Sanches fala que o princípio da alternatividade, ele vai resolver não um conflito aparente entre normas, mas um conflito aparente dentro da própria norma, e se aplica restritivamente, exclusivamente, aos crimes de tipo misto alternativo ou de conteúdo variado, que é o exemplo do tráfico de drogas, que são aqueles crimes que trazem vários núcleos, várias condutas ali no mesmo tipo penal. Então, lá no delito de tráfico tem várias condutas: importar, ter em depósito, vender, adquirir, enfim. E o princípio da alternatividade, ele vai fazer com que aquele indivíduo que praticou mais de um núcleo no mesmo contexto fático, ele responda por um único crime e não por vários. Então, fazendo essa distinção, alguns doutrinadores, a exemplo do próprio professor Rogério Sanches, preferem não trazer aí como um princípio a ser utilizado nesse conflito aparente de normas, beleza? Feita essa primeira advertência, a gente passa então para o estudo do primeiro princípio, que é o princípio da especialidade. O artigo 12 do Código Penal traz que as regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Ou seja, havendo a disposição de modo diverso pela lei especial, será ela então aplicada. E o que é que diferencia, ou pelo menos o que é que indica que há necessidade de aplicação dessa norma especial? É a existência de elementos especializantes. O exemplo clássico que a doutrina traz
é a comparação, a distinção entre o crime de homicídio e o crime de infanticídio. Por quê? Nos dois crimes, vocês concordam comigo que um indivíduo foi morto. Um indivíduo, uma pessoa, ainda que seja uma pessoa recém-nascida. Só que no crime de infanticídio, existem alguns elementos especializantes que afastam a aplicação do crime de homicídio. Então, temos lá no artigo 121, matar alguém. Já no artigo 123, nós temos matar sob a influência do estado puerperal, ou seja, já é um elemento especializante, o próprio filho, outro elemento especializante. Durante o parto, novamente mais um elemento, ou logo após ele. Então percebam que a existência desses elementos, no caso concreto, a conduta que foi praticada contra o próprio filho, sob estado puerperal e a existência ali do parto, ou logo após, né, na ocorrência do parto, ou logo após a ocorrência deste, a existência desses elementos especializantes afasta a aplicação do homicídio e trazem aqui, então, a subsunção ao tipo penal de infanticídio. Agora, uma coisa que eu quero que vocês fiquem bastante atentos é o seguinte: quando a gente faz a comparação do 121 com o 123, a gente vê que o 121, o homicídio, tem uma pena de reclusão de 6 a 20. E o infanticídio tem uma pena de detenção de 2 a 6. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, de acordo com o princípio da especialidade, não há necessariamente uma relação de gravidade entre um e outro. Não precisa haver entre o tipo especial e o tipo geral uma relação de maior ou menor gravidade. O crime de tipo especial, ele pode inclusive prever uma pena menor, que é o que nós estamos vendo aqui no caso do infanticídio. Então não há essa relação, eu preciso que vocês fiquem atentos a isso, porque a gente vai ver mais à frente que existem determinados princípios que trazem essa distinção, beleza? Então vamos seguindo aqui, passamos para o princípio da subsidiariedade. Eu gosto desse conceito do professor Rogério Sanches porque ele traz o seguinte: uma lei tem caráter subsidiário quando o fato por ela incriminado é também incriminado por outra, em um âmbito de aplicação comum, mas com abrangência diversa. Pessoal, percebam aqui que no caso da aplicação do princípio da subsidiariedade, há, de fato, uma relação de gravidade. O crime principal, ele é mais grave do que o crime subsidiário. E esse crime subsidiário só vai ter aplicação quando aquele crime principal for afastado. Um exemplo que a doutrina traz, e que o próprio professor Rogério Sanches trabalha no livro dele, é a subsidiariedade existente entre o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e o crime de dano. O que eu quero que vocês percebam aqui é que há uma relação entre um e outro pelo fato de que o crime subsidiário, ele é elementar do crime principal. Então percebam que a destruição, o dano em si, a deterioração da coisa, ela é elementar do tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Então fiquem com isso em mente, que vocês vão ver quando a gente fizer a diferenciação, a distinção entre subsidiariedade e consunção, a gente vai voltar nesse detalhe, tá certo? Agora, a subsidiariedade, ela pode ser expressa ou tácita. A subsidiariedade vai ser expressa quando o tipo expressamente trouxer que aquela pena será aplicada se não houver outra mais grave, ou expressões que o valham. No artigo 132, a gente tem aqui o crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Traz a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Perceba, então, que o próprio tipo penal traz a subsidiariedade aqui desse crime. E a subsidiariedade pode ser também tácita. E aí trazemos, então, o exemplo do artigo 55, parágrafo 4º, inciso 1º, que é a do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com o crime de dano. Beleza? Fiquem atentos a isso. E essa relação de subsidiariedade, o professor Nelson Hungria traz aquela expressão que ficou aí famosa, de soldado de reserva. Ele quer dizer, então, que quando você não puder imputar aquela conduta do tipo principal, do crime principal, você vai trazer, então, a subsunção do crime subsidiário. Beleza? Fiquem atentos a essa expressão, que ela é bastante cobrada, inclusive, em provas de concurso. E aí a gente entra no princípio da consunção, que é, sem dúvida alguma, um dos mais cobrados aí, principalmente em provas de concurso. Nós vamos estudar os casos de aplicação do princípio da consunção, as hipóteses de aplicação. E temos basicamente 4.
que seria o crime progressivo, progressão criminosa, antefato impunível e pós-fato impunível. Vamos com calma aqui entender cada um deles. No crime progressivo, pessoal, nós temos que a fase de realização ou forma normal de transição faz parte ali, ela é subsumida, ela é incorporada, ela é, é- é incorporada ali no crime principal. Vou trazer um exemplo para ficar mais claro para vocês, aqui do crime progressivo. Quando a gente pensa no crime de homicídio, matar alguém, nós passamos necessariamente, é uma forma normal de transição, você passar pela lesão. Porque para você atingir esse resultado de matar alguém, de tirar a vida de alguém, inevitavelmente você vai começar a lesionar essa pessoa. A gente pensa aqui num caso clássico daqueles homicídios que acontecem principalmente no sistema carcerário, por perfurações ali com estilete, com um punhal, em que vários golpes são desferidos ali contra aquele indivíduo. Então percebam que até chegar ao resultado final da morte, existe ali um caminhar natural de agressão à própria integridade física daquela pessoa. Então esse é o crime progressivo. Perceberam? Agora, diferente é o que acontece com a progressão criminosa. Por quê? Na progressão criminosa, há uma substituição do dolo inicial para você atingir um crime de resultado mais grave. Pense na seguinte hipótese: olha, um indivíduo tinha lá com seu desafeto alguma contenda, enfim, eles discutiram e ele, com o intuito de lesionar aquele indivíduo, ele vai lá e desfere uma facada em uma região não letal. Então percebam que o dolo inicial daquele indivíduo, daquele autor, era um dolo de lesionar. Ele foi lá e deu uma facada. Só que depois que ele deu uma facada, ele pensou: "Ó, quer saber de uma coisa? Agora que eu já dei uma facada, eu vou a matar." Então percebam que há uma substituição do dolo inicial, que era um dolo de lesionar, por um dolo agora de matar. Agora o que ele quer é acabar com a vida dele. E ele vai acabar ali com várias punhaladas, com várias facadas, vários golpes, enfim. Então essa é a distinção entre crime progressivo, que é uma fase natural, uma fase normal de transição, para a progressão criminosa, em que há a substituição do dolo inicial. Beleza? Fiquem atentos a isso. A próxima hipótese de aplicação é do antefato impunível, ou seja, são os fatos anteriores na linha de desdobramento. Pessoal, vou trazer um exemplo aqui e fazer a distinção entre o antefato punível, o crime progressivo, progressão criminosa e o próprio princípio da subsidiariedade. Aqui eu preciso que vocês fiquem bastante atentos. Vamos lá. Olha só. Um exemplo de antefato impunível é com relação àquele crime de furto que vai ser praticado na residência do indivíduo. Percebam que a violação de domicílio é um antefato impunível quando se trata ali do crime de furto. Quando ele realiza, quando ele concretiza aquela conduta, ele não vai responder em concurso de crime pela violação de domicílio e pelo crime de furto, independente de ser qualificado ou não, tá? Ele vai responder apenas pelo crime de furto. Por quê? Porque o crime de furto, ele vai absorver o crime de violação de domicílio, justamente porque se trata de um antefato impunível. Beleza? Agora, qual que é a diferença entre antefato impunível e o crime progressivo? A diferença é a seguinte: no crime progressivo, quando a gente pensou lá entre o homicídio e a lesão, ela é necessariamente rito de passagem para você chegar até o delito de homicídio. Então, necessariamente vai passar por aquele crime, necessariamente vai passar por aquele caminho. Você vai lesionar para chegar até a morte do indivíduo. Diferente do antefato impunível. O crime de violação de domicílio não é pressuposto necessário, não é etapa necessária, não é caminho, rota de passagem para o crime de furto. Só que naquele caso específico, em que foi um furto à residência, haveria de fato ali aquela violação de domicílio. Perceberam a diferença? No crime progressivo, é um rito normal de passagem. No antefato punível, não. Outra distinção, agora, com relação à progressão criminosa. Na progressão criminosa, há a substituição do dolo. O dolo inicial era de lesionar. Depois, agora que eu já lesionei, agora eu vou matar. Então, ele substitui o dolo e ele vai lá e concretiza ali o crime. Então, percebam que também é diferente do antefato impunível. Agora, bastante atenção no que eu vou explicar agora. Qual que é a diferença, e muitos alunos se confundem aqui,
entre o antefato impunível e a aplicação do princípio da subsidiariedade. Professor, por que que, nesse caso específico, da violação de domicílio, não se aplica o mesmo raciocínio do crime de dano e o furto com rompimento de obstáculo? Veja só, no crime de furto, qualificado pelo rompimento de obstáculo e o crime de dano, o dano é figura elementar do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perceberam? Agora, na violação de domicílio, no crime de furto, na relação entre violação de domicílio e crime de furto, a violação de domicílio não é elemento necessário. Não é elementar do crime de furto. Perceberam? Do crime de furto ali, não existe um crime de furto de residência. Entenderam? É diferente. Então, no princípio da subsidiariedade, o crime acessório, né, o crime acessório, o crime principal, existe uma relação em que um constitui elementar do outro. Então, não havendo a prática ali daquele crime principal, você vai responder pelo acessório, no caso, o dano. Diferente da violação de domicílio e do crime de furto. Não existe essa relação, pois um não constitui elementar do outro. Então, essa é a distinção. Fiquem bastante atentos. Existem muitas pessoas, muito candidato bom, confundindo isso daí, achando que os dois tratam do princípio da consunção. Tanto um caso quanto o outro seriam consunção, ou tanto um caso quanto o outro seriam subsidiariedade. Subsidiariedade. Fiquem atentos. Subsidiariedade, no caso do furto e da violação de domicílio, não seria, porque existe necessariamente aquela relação de gravidade, que a gente já falou, beleza? Então, fiquem atentos aí. Agora a gente passa, então, para o pós-facto impunível. O pós-facto impunível é tudo aquilo que acontece após a consumação do delito. Então, seriam ali meros atos de exaurimento, perfeito? Agora, existe uma divergência muito grande na doutrina sobre a venda de coisa furtada. Por quê? Tem doutrinadores que entendem o seguinte, olha, se aquele indivíduo foi lá e furtou o bem, e depois ele vendeu, o ato de vender a coisa furtada é mero exaurimento do delito de furto. Então não há que se falar na aplicação de dois crimes distintos. E o outro crime seria o estelionato, né? A venda de coisa alheia como se fosse própria. Agora, tem doutrinadores que entendem de maneira contrária. Fala o seguinte, olha, veja bem, no delito de furto, aquele autor praticou contra uma determinada vítima. Aí tudo bem. Agora, no delito de estelionato, aquele autor está praticando uma conduta, inclusive contra terceiros, né? Porque aquele indivíduo que comprou a coisa furtada, achando que era do autor, achando que era legítima, ele também vai ser vítima daquele delito, ele também é vítima do delito de estelionato. Perceberam? Então aí tem doutrinador que entende que não. Mas esse mesmo doutrinador, né, esses mesmos doutrinadores que defendem que não, por outro lado, quando a gente trata do crime, por exemplo, de furto e dano, se você danifica, destrói aquela coisa furtada, aí eles falam que seria realmente mero ato de exaurimento, que aí não há outra vítima, enfim. Então essa é mais ou menos a ideia, existe essa divergência, é bom vocês saberem, principalmente para provas de concurso, seja de segunda fase, seja de terceira fase, né, prova oral. Agora, o crime absorvido, no caso, né, do princípio da consunção, é necessariamente menos grave? Existe essa relação de gravidade, como ocorre, por exemplo, na subsidiariedade e não ocorre na especialidade? Na consunção não existe. Por quê? Não é pelo fato do delito ter sido absorvido que ele é necessariamente menos grave. Ou seja, o delito que absorveu, também ele pode ser um delito menos grave, ter uma pena menor do que aquele que foi absorvido. E um exemplo clássico que a gente tem, numa súmula que aparece basicamente em toda prova de concurso público, que traz ali direito penal, é a súmula 17 do STJ, que fala que o crime de falso vai se exaurir no estelionato, né? Vai se exaurir no estelionato, vai ser absorvido pelo estelionato quando se exaurir. O que quer dizer? O que essa súmula quer dizer? Olha, se aquele indivíduo vai lá e falsifica, por exemplo, um documento público, que aí tem uma pena maior, falsifica um documento público para cometer um crime de estelionato, e esse falso se exauriu nesse estelionato, ou seja, ele falsificou o documento e entregou o documento ali num banco, digamos assim, num banco, ou sei lá, para algum particular. Perceba então que se exauriu, aquele documento não vai ser mais utilizado por ele não tem intenção de apresentar quando for abordado, enfim. Então se exauriu. Então nesse caso específico, o estelionato, ainda que menos grave, ele vai absorver o crime de falso, beleza? Então fiquem atentos a isso daí. E aí a gente passa
para a parte da nossa aula que a gente faz algumas análises jurisprudenciais de algumas jurisprudências mais recentes aí. Essa aí bem recente do ano passado, do início do ano passado, de 2025, do STJ. Por tutelarem objetividades jurídicas distintas, não se aplica o princípio da consunção na hipótese em que o crime de invasão de domicílio é seguido ou até mesmo precedido do crime de lesões corporais, no deletério contexto permeado pela violência de gênero doméstica ou familiares, sem qualquer correspondência à situação de progressão criminosa. Olha só, pessoal, a gente fez uma crítica, inclusive em aulas passadas, sobre essa maneira da jurisprudência, principalmente a STJ, de encarar os crimes de violência doméstica familiar contra a mulher. E a crítica não foi uma crítica destrutiva, né? Não foi uma crítica pejorativa, não, foi só uma observação. Porque o STJ tem uma tendência a considerar de maneira mais firme, de maneira mais incisiva, ali, esse combate à violência doméstica familiar contra a mulher, contexto de violência doméstica familiar, e totalmente correto, né, a meu ver. Mas fato é que nesse caso específico, se aquele indivíduo vai lá e, para cometer aquele crime de matar, cometer aquele crime de agredir, ou mesmo de ameaçar, enfim, o que quer que seja, ele invade o domicílio da mulher, esse crime de invasão de domicílio não vai ser absorvido por aquele crime que foi praticado, diferente daquela ideia de furto, né? Agora, o interessante notar que o próprio STJ faz a ressalva dos casos de progressão criminosa, né? Então é aquele indivíduo que vai lá, entra no domicílio, ele invadiu o domicílio, não, agora que eu invadi eu vou fazer isso. Agora que eu invadi eu vou matar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então não vai ser absorvido, beleza? Então fiquem atentos aí, porque o STJ já definiu que não há absorção, principalmente nesses casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Outra aqui do STJ, pessoal, a majorante do artigo 40, inciso 4º da Lei de Drogas, aplica-se quando o anexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa. Hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto de Armamento é considerado crime autônomo em concurso material com tráfico de drogas. Qual que é esse caso? Olha só. É aquele indivíduo que, numa batida policial, um cumprimento de mandado, enfim, ele é apreendido com droga e arma. E aí surgiu o questionamento, olha, ele responde por crimes autônomos, responde pelo porte ou pela posse da arma e pelo crime de tráfico, ou ele vai responder pelo crime de tráfico com aquela majorante ali do uso de arma do artigo 40. Houve essa distinção, houve essa discussão, e o STJ veio e sedimentou, falou assim, olha, peraí, se a arma ela está sendo utilizada no contexto da traficância, ou seja, para defender o ponto de droga, para disputas internas, para assegurar o sucesso dessa empreitada, ele vai responder ali pelo crime de tráfico, com a majorante, claro, e o crime de porte ou posse ilegal de arma vai ser absorvido. Agora, se não há qualquer relação entre essas circunstâncias, né? Se aquele crime, se aquela arma, por exemplo, ele está utilizando porque ele vai matar determinado indivíduo, porque ele está pensando em matar, então não tem nada a ver com o delito de tráfico. Aí, nesse caso, não. Aí ele vai responder por delitos autônomos, tanto pelo tráfico de drogas, quanto pela porte ou posse ilegal de arma de fogo, beleza? Então, fiquem atentos, porque tudo depende do contexto. Agora, claro que isso aqui é na teoria, né? Porque na prática, a gente comprovar por elementos probatórios, né, a existência ou não de vínculo, isso é de fato muito difícil e eventualmente pode até implicar aí uma tipificação incorreta, né, no caso concreto. Outra jurisprudência aqui, também do STJ, os tipos penais trazidos no artigo 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do 241B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do 241A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes. Pessoal, esses crimes aqui são aqueles que fazem referência à disseminação, divulgação, venda, enfim, de imagens envolvendo cenas de pedofilia e aquele crime de armazenar, de ter consigo. Então, se aquele indivíduo ele é pego vendendo,
transmitindo, enfim, repassando aquelas imagens, e ele tem aquelas imagens ali armazenadas no seu computador, ele vai responder pelos dois crimes, porque um não é consequência necessária, um não é fase de transição, um não é absorvido, não existe nenhuma hipótese de aplicação ali, conforme o princípio da consunção. Porque a conduta de ter, né, de não ter em depósito, mas de armazenar, ela é totalmente diferente, distinta da conduta ali de disseminar, de transferir, de vender, etc. Então, nesse caso específico, o STJ falou que não há a consunção e o agente vai responder pelos dois crimes aí em concurso. Beleza? Pessoal, vamos chegando então ao final da nossa aula. Espero de fato que tenha sido proveitosa, que esteja sendo proveitosa aí toda essa série que a gente vem trazendo. Eu vou buscar sempre trazer das principais matérias, principalmente aquelas que eu dou aula, que eu leciono aí, que seria direito penal, processo penal, principalmente criminologia, e vou trazer aí também direito constitucional, direito administrativo, tentar fechar aí esse núcleo duro. A gente sempre identifica que o pessoal hoje não está buscando mais ali cursos completos de direito constitucional, direito administrativo, do zero ao final, né, do início ao fim. Mas principalmente aquele aluno que já tem uma vivência em concurso público, ele está buscando ali algumas coisas pontuais. Resolvi uma questão, tive uma dificuldade ali, ou ficou alguma coisa por entender sobre conflito aparente de normas. A gente vai lá e faz uma aula sobre aquilo e ele vai atrás daquela aula. Então, se você conhece alguém que, enfim, tem dificuldade nesse ponto, ou comentou alguma coisa relacionada a isso, manda para ele, né, encaminha esse vídeo aí, que também já me ajuda da mesma forma. Beleza? Pessoal, então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente traz. Toda quarta-feira a gente vai trazer mais uma aula nessa série aí, né, de direito em 20 minutos, das principais matérias. E aos finais de semana a gente vai sempre tentar trazer também outro conteúdo mais informativo, direcionado aí mais à motivação, para os estudos, mais motivacional, tá certo? Então não se esqueça de curtir, se comentar, se inscrever, deixe seus comentários no vídeo se você tiver tido alguma dúvida ou uma sugestão de algum tema que você quer que a gente traga aqui para poder abordar em 20 minutos, ou pelo menos quase 20 minutos, né? Como sempre. Mas enfim, já deixo aqui meu agradecimento, meu muito obrigado e vejo vocês nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau.